Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É natural, é comum que nós, humanos, quando lemos passagens como essa, interpretamos devido ou conforme a nossa consciência natural, devido à nossa realidade. E com a mentalidade humana, a mentalidade natural, nós iremos entender o seguinte: olha, nós precisamos evoluir a nossa mente para que a nossa mente imite, seja semelhante, seja igual à mente de Cristo. Neste caso, a responsabilidade era nossa, era algo que nós deveríamos fazer. Por mais que nós conseguíssemos, se fosse possível, que não é, seria duas mentes evoluídas, a mente de Cristo e a nossa mente, porque o que nós fizemos foi evoluir a nossa mente para tornar semelhante à de Cristo. E assim, nós continuaríamos independente dele, autossuficiente. Esse foi exatamente o pecado original de Satanás, a autossuficiência, viver independente, como também foi o pecado inicial de Eva e posteriormente de Adão. Mas nós sabemos que foi para a conta de Adão. Foi essa a proposta da serpente. O Senhor não quer que você coma desse fruto do conhecimento, porque você vai se tornar semelhante a Ele. E esse Deus invejoso, medroso, egoísta, não quer que ninguém saiba disso, que alguém seja igual a Ele. Então, quando nós queremos evoluirmos de uma forma independente, autossuficiente, nós estamos cometendo o pecado original, que foi exatamente o que ocorreu quando tudo era perfeito, o anjo de luz, Satanás, ou seja, Lúcifer. O querubim ungido, o desejo de ser semelhante ao Altíssimo, ou até superior, nasceu no coração dele. Essa desintegração que causou todo esse caos nasceu ali. Enquanto que, na verdade, nós deveríamos entender o seguinte: como toda a Bíblia diz, Efésios fala muito sobre esse plano sublime, esse plano maravilhoso, esse plano planejado pelo próprio Deus que é perfeito. Esse plano, ele já existe e esse plano foi elaborado, planejado e executado pela mente de Cristo, pela mentalidade de Deus, e esse plano tem anjos poderosos a serviço de quem herdam essa salvação. Então veja só, em vez de eu querer evoluir a minha própria mente, ou querer me santificar, ou chamar tudo para mim, eu preciso entender e aceitar que já existe um plano elaborado por Deus, esse plano perfeito que não volta vazia, pensado pela mente de Cristo, que quando eu aceito esse plano, eu vou usufruir do plano que foi elaborado pela mente de Cristo. E a mente de Cristo passa a ser a minha mente, e a minha mente passa a ser a mente de Cristo, porque nós nos fundimos. Eu tenho ensinado a respeito do plano. Jesus disse: Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Jesus disse: vós sois deuses. Mas aqui tem uma linha muito tênue
Quando eu aceito o plano que já existe, porque Deus já nos abençoou, já nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Esse plano é maior do que individualmente qualquer um de nós. Esse plano já existe, esse plano está lá. Então, quando eu entro nesse plano, eu me fundo com Deus, eu me fundo com Jesus. Então, eu estou em Jesus, Jesus está em Deus, então nós nos tornamos um. Então, é um privilégio muito grande, é uma honra muito grande Deus nos fazer um plano, e nesse plano nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para nós sermos santo, irrepreensível, fazer parte da sua família. Então eu me fundo com esse plano, eu me fundo com ele, e a mente dele, eu vou usufruir do que a mente dele planejou. E outra coisa é eu querer me auto-evoluir, que é o que os gurus fazem, o pessoal da autoajuda faz. E ele ensina. Agora, bem que eu quero lhe ensinar uma coisa muito importante. Observe bem, dobre a sua atenção. Isso aqui vai mudar tudo na sua vida. Quando a Bíblia diz, ande no Espírito e não cumpra a concupiscência da carne, veja só. Quando eu tenho acesso a esse plano de Deus, a primeira coisa que esse plano me dá é paz, é segurança, porque eu sei que quem planejou é fiel, é verdadeiro e autossuficiente e poderoso para cumprir. Existem anjos poderosos para fazer cumprir esse plano. E esse plano, Deus que é Espírito, que é onde está o código desse plano, o plano de governo, de tudo. Todas as promessas estão aqui, promessa de proteção, promessa de tudo que você possa imaginar no tocante à vida, está bem nesse plano. E esse plano, ele entra em operação dentro do humano, lá no coração do homem. Por isso Jesus disse, se o homem precisa guardar alguma coisa, algum lugar, guarde o coração, porque é de lá que provém a vida e a morte. Então, quando eu entro nesse plano, que eu recebo a paz, que é o selo desse plano, então essa paz, sem a paz, é impossível eu ter essa comunhão com Deus. O reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas alegria, gozo e poder no Espírito, essa paz não é uma paz que eu promovo a minha paz e agora eu estou preparado para me aproximar de Deus, para ter comunhão com Ele. Então assim, eu fui o meu próprio Salvador. Não é dessa paz humana, não é nada que eu possa fazer. Aquela paz que Jesus disse, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. É quando você tem acesso a essa certeza aqui dentro de você. E você entende que essa certeza é Deus, que é Espírito, que é onde está o plano perfeito, onde está a força. Esse plano, nesse plano, eu não estou separado de Deus. Então, quando esse plano está processando no meu interior, eu estou andando no Espírito. Andar no Espírito não cumpre a concupiscência da carne. Eu consigo ter paz, eu consigo, porque minha mente, minha consciência está sempre na promessa. E na promessa, eu tenho a natureza divina. Pela promessa, Deus nos deu a sua virtude, a sua glória e a sua natureza, a natureza divina. Pedro falou, Paulo falou. Então, eu sou consciente que a natureza divina torna a minha natureza nesse processo. É como se eu fosse fazer, por exemplo, ter um esgoto. Eu vou fazer um bolo ou um pão com água do esgoto. Obviamente, esse pão, esse bolo vai ficar contaminado, porque a conexão à água que eu peguei está contaminada. Mas se eu fizer um bolo, um pão de uma água pura, cristalina, essa água, esse pão está limpo. Então, nós somos o rádio ou a televisão, né, o receptor, que a nossa natureza vai ser limpa ou contaminada correspondente com quem nós estamos gerando, com quem nós estamos processando. Então, quando eu entendo a promessa, quando eu entendo Deus, Deus é Espírito, essa coisa confiável, quando eu digo essa coisa, porque não se vê. Isso aqui, a ciência não consegue ver. A ciência que estuda os átomos,
a ciência quântica, ao nome, a mecânica quântica, eles conseguem ver tudo, até o fenômeno da aurora boreal. Eles conseguem ver. Mas ali, essa lei secundária, ela é coordenada por Deus Espírito, que não tem cheiro, não tem cor, não tem como detectar. Mas Deus é o Criador do universo, a inteligência por trás de tudo, e ela entra em operação lá dentro do coração do homem. Quando o homem tem essa consciência e ele foca, e ele sabe que o poderoso está bem ali. Aí tem um problema aqui, tem uma pessoa que quer lhe tirar, roubar a paz ali, tem vários desafios aqui fora. Seria o esgoto. Mas você sabe que isso é só alguns artifícios para te tirar a atenção. Você foca aqui. Você foca na paz, na promessa, naquela alegria. Então aquela alegria que é Deus é o caminho que não tem predadores. Jesus foi gerado aqui. Jesus foi gerado pela palavra, foi gerado aqui. A minha palavra é espírito e vida, disse Jesus. As obras que vocês estão vendo, os milagres, não sou eu, mas o Pai. É essa força, essa pureza, essa verdade, esse gozo, essa alegria, processando e gerando o tempo todo vida no coração do homem. Quando o homem tira a sua atenção para as coisas, ele deixa de gerar com Deus e gera com o inimigo. Ele tirou a sua conexão da fonte de água pura e conectou a fonte de água imunda. Uma imundície vai chamar mais imundície, a vida dessa pessoa vai se enrolar, ela vai se atrapalhar. Então o segredo está aqui. Eu, como pastor, eu gostaria que todo mundo entendesse isso. Os membros da igreja que o Senhor confiou a mim, porque o Senhor me deu como pastor. Mas o meu desafio é, se alguém não o receber, se alguém não aceitar, não compreender, eu preciso aprender, desenvolver capacidade de não me atormentar, de não ficar insatisfeito. Nem com isso, nem com qualquer coisa, porque é aqui que eu desfaço todo o mal. Se eu focar na angústia, no medo, na dor, da falta, eu vou gerar mais falta. Se eu ficar perturbado, angustiado, com medo da doença, eu vou gerar doença. Se eu ficar perturbado, com medo das pessoas desonestas, eu vou estar automaticamente criando um vínculo com pessoas desonestas que vai fazer desonestidade. Porém, se eu não faço vínculo e alguma coisa está em minha vida, é ilegal. Então, se durar um dia, 2 dias, 3 dias, seja lá qual for a coisa, vai promover o meu ministério, promover a minha vida, porque está ilegal. Está ilegal. E essa questão do focar, o pessoal do autoajuda, que eles não sabem mais o que eles fazem, é exatamente a autossuficiência, aquela autoajuda, aquele autoconhecimento que foi oferecido para Eva e Adão, mas eles sabem no que se diz respeito àquilo que eu foco e aquilo que eu expando. Por isso que Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Só que tem uma coisa que eles não sabem. Por exemplo, vou usar Faraó. Faraó era o homem mais, intelectualmente, o mais preparado. Se você for olhar na história, você vai entender que a origem de Faraó é a origem direta dos anjos caídos. Eles tinham uma capacidade mental, uma capacidade emocional acima da média, acima dos homens comuns. E tudo que os gurus ensinam, tudo que o pessoal da autoajuda ensina, Faraó sabia de qual salteado, ele era mestre nisso. Na verdade, o chamado nobre era mestre nisso, de focar no positivo, de pensar no positivo, de olhar no positivo, é o que ele chama hoje, né? Visualizar para colapsar. Faraó sabia disso e mais um pouco.
Por isso que ele colocou nele toda a confiança, porque aquele povo pobre, desprovido, que não era preparado para guerrear, que não era intelectualmente, não chegava nem perto de uma escola, um povo desnutrido, um povo cansado, um povo sofrido. Jamais Faraó imaginou que aquele povo conseguiria sair de debaixo das suas garras. Jamais. Por quê? Porque ele confiava nessa tal de autoajuda, nesse mentalismo. Veja, a destruição do Egito, a destruição do Faraó, não foi porque Faraó agora começou a pensar negativo. Não, senhor, não, senhora. Não foi, não. Ele continuou, eu acredito que ele, incentivou mais pessoal, vamos pensar positivo. Vamos ver os israelitas agonizando na nossa espada. Vamos ver eles escravos, vamos dobrar o serviço. Vamos todo mundo pensar junto. E sempre funcionou. Sempre funcionou. Porque ainda o povo não tinha ativado aquele versículo lá, de Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Quando o povo ativou a aliança com Deus, aí entrou a lei superior. E a lei superior subjuga as leis naturais. Tanto é que o mar teve que se abrir contra a lei. O mar se abriu, Faraó se confundiu, Faraó se perdeu, foi até os limites da sua arrogância. Então qualquer mal se dissolve quando alguém passa a operar nessa lei. A lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Ande no Espírito e não cumpra a concupiscência da carne. Andar no Espírito é andar em Deus. Deus é Espírito. Quando nós andamos em Deus, a nossa identidade primária se desfaz e agora nós somos da espécie de Deus. Olha Deus falando para Nicodemos. Nicodemos, o que é carne é carne. Não há nada que se possa fazer para mudar essa realidade, Nicodemos, porque não é sabedoria humana. Não existe sabedoria humana que possa fazer o homem deixar de ser natural, deixar de ser da descendência caída, deixar de ser mortal, deixar de ser da descendência de Adão, para se tornar da espécie de Deus, para se tornar espírito. Por isso, Nicodemos, o que é carne, o que é espírito. Veja, está falando de nós, é espírito, porque Deus é espírito, ou seja, se fundiu com Deus, se fundiu com esse plano superior. Então, nós temos a mente de Cristo, porque é a mente de Cristo que trabalha por nós, nos entregou o plano perfeito, nos entregou o inimigo vencido diante de nós. Agora é de competência nossa andar no Espírito. Ande no Espírito. Os que andam no Espírito viverá. Os que andam no Espírito são filhos de Deus. Os que andam na carne não viverá. Os que andam na carne certamente morrerá. Porque o fruto da carne, veja, a consequência. Você vê ali em Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. O verso 16 começa dizendo: ande no Espírito e não cumpra com substância da carne. Por quê? O fruto da carne, veja, é o fruto, é o resultado natural da nossa natureza caída, nossa natureza adâmica. E ainda tem mais. A nossa natureza adâmica, ela está em contato, ela está conectada, ela foi formada, gerada do erro, do pecado, da maldade, de toda essas conexões terríveis e perversas que está aqui. Não há sabedoria no mundo que faça o homem se desconectar disso. Mas quando esse homem creu no Senhor Jesus, que ele morreu à natureza humana, ele nasceu de uma outra espécie, agora da espécie de Deus. E agora, veja, o fruto do Espírito é alegria, mansidão, amor, gozo, bondade, domínio próprio. Contra isso não há lei. Não há lei, não há nada que lhe impeça você ter paz, alegria, saúde, felicidade e tudo o que compõe a vida. Por quê? Porque agora vem de cima. Porque quando você anda no Espírito, você rompeu a barreira do natural. Você não está separado de Deus. Essa conexão que está trazendo alegria, gerando dentro do seu espírito, correndo, processando no seu coração, assim como
o nosso sistema digestivo extrai os nutrientes do alimento e processa e joga o que não presta para fora e traz os nutrientes para nossos corpos biológicos. Então o Espírito, que é Deus, essa alegria, esse gozo, que está além do natural, que rompeu aonde a ciência não pode chegar, está conectado, está processando dentro de você. A vida é permanente, é Deus em você, você em Deus. Você não está separado de Deus. Você é um instrumento de Deus. Você é a luz do mundo. A luz está brilhando em você. Não tem como confundir. Não tem como não ser notado. Então ande no Espírito e não cumpra a concupiscência da carne. Se você deseja saber mais sobre o assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.